O que devo saber sobre casamento e divórcio? Primeira parte. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não nos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que não como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é. Mas, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa,
E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, eu em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não por vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. O primeiro versículo desse capítulo nos mostra que Paulo havia recebido cartas perguntando coisas desses irmãos de Corinto, né? Ele havia vivido nessa assembleia por pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, não me engano, e agora ele estando ausente, esses irmãos escreviam algumas coisas perguntando a ele. E ele começa a responder a partir desse versículo 1. São todos assuntos que vão tratar da liberdade cristã, né? Aquilo que nós estávamos vendo, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas convêm. E o cristão, ele tem coisas que podem ser feitas, né? A questão não é o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, mas como eu estou fazendo, por que razão estou fazendo, né? E aqui ele começa no versículo 1, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, o assunto que perguntaram para ele, muito provavelmente, era sobre a relação entre o homem e a mulher, que nós estávamos vendo já um pouco antes, a respeito de nossos membros nós sermos membros do corpo, né? Nossos corpos serem membros do corpo de Cristo, e, portanto, tanto quanto a comer, quanto a essas duas coisas principais que nós falamos, a comida e sexo, né? E aqui agora começa a tratar, para responder isso, do assunto exatamente do relacionamento homem e mulher. Por causa da prostituição, ele começa no versículo 2. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Versículo 2. A prostituição a que fala aqui é o problema da fornicação, né? Que seria o apetite sexual. E falar cada uma tem a sua própria mulher e cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido, deixa bem claro na palavra de Deus que o propósito de Deus, desde o princípio, isso não é desde o princípio da lei, não é desde o princípio que ele chamou Abraão, é desde o princípio da criação. Se nós formos lá em Gênesis, que a gente vai ler lá, que tendo criado o homem e a mulher, ele criou a mulher para que fosse sua ajudadora. Não criou duas mulheres, criou uma mulher para ser sua ajudadora, e o que ele fala para esse casal recém-criado, ele fala aqui no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves dos céus, trouxe Adão para ver como se chamaria. E tudo Adão chamou toda a alma vivente e tal, e assim ele cria a ajudadora, porque
ele foi chamado para nomear todos os animais, ele nomeou tudo segundo as espécies. Mas ele não encontrou nada que pudesse ser para ele, porque ele era o único da espécie. E ele fala, no versículo 20, a metade, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele, ou seja, não era da espécie. Então o Senhor fez sacar o sono e tal, e no versículo 23 ele fala, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então ele encontra alguém que é da espécie dele, foi criada de uma costela dele. E versículo 24. Essa é a base e o princípio quando Deus instituiu. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, não às suas mulheres, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso foi antes de tudo, antes até do pecado. Deus já havia instituído que o homem iria ficar com uma mulher. Muitos falam que o fruto que eles comeram era estava relacionado com o sexo. Isso não é verdade, era relacionado com o conhecimento do bem e do mal. Porque antes mesmo deles conhecerem o bem e o mal, já tinha sido instituído que seria um homem e uma mulher. Não tinha sido instituído vários homens com várias mulheres. E quando Deus instituiu isso, ele fez para que isso fosse o que Deus uniu não separe o homem, é o que nós vimos no Novo Testamento. Então, a pergunta que eles começaram a fazer para ele aqui, ele já responde já de imediato. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Isso é a monogamia. E, instituindo isso, também baseado no que ele fez desde o princípio, e na passagem em Mateus, quando os fariseus vêm tentar o Senhor Jesus com isso, ele fala, o que foi desde o princípio? Volta no princípio. O que eu instituí desde o princípio? Unirá o homem a uma mulher e serão os dois uma só carne. E o que Deus uniu não separa o homem. Essa é a base para toda a sociedade, para todo mundo. Logicamente, nós sabemos que eu falar isso hoje aqui, eu vou estar sujeito a críticas várias de falar que eu sou antiquado, antigão, creio em historinhas do Antigo Testamento, que eram historinhas verídicas e tudo mais, mas esse é o mundo. A verdade é uma só. Deus instituiu isso. O homem tem desviado disso. O homem tem feito coisas que se distanciam da palavra de Deus. Porém, continua sendo esse o padrão de Deus. Deus uniu, não separe o homem. E o casamento é uma maneira de o homem e a mulher terem o controle desse apetite, né, dessa coisa que é natural, né, do sexo, como é natural comer também, né? A comida também era um problema. E é natural comer. Eu vou falar, não pode comer mais, porque não pode. Não é que a comida foi feita para comer, nós precisamos viver e comer. Então, nesse sentido, nós vemos claramente que o propósito de Deus aqui, ao colocar isso na palavra, é para que as coisas fossem corrigidas nessa Assembleia, que provavelmente, por causa de serem gentios convertidos ao cristianismo, ainda tinham práticas que era comum naquele tempo entre eles lá. E, ao falar disso daí, hoje nós temos um padrão para saber como fazer. Fica bem claro na palavra de Deus. Hoje existe divórcio, então existe incompatibilidade de gêneros, vamos separar, porque vai ficar brigando. Não, só briga quando um não quer, dois não brigam. Quando existe qualquer problema no casamento em relação a ficar juntos, tem que se humilhar, voltar na presença do Senhor e colocar diante dele, e ele vai corrigir esse problema. Entendeu? Mas certamente não é ficar casando, descasando que vai resolver seu problema. Hoje se cria mais problema fazendo isso do que ficando solteiro, né? Complementando aqui o que o Lineu colocou, né? Ele comentou da poligamia, né? Que a poligamia não é o ideal de Deus, como
como nós vimos agora pelo comentário do Linneu, é uma união monogâmica, né? Ainda hoje, mais para conhecimento dos irmãos, ainda hoje a poligamia, ela existe e ela é até, em alguns países, aí até legal, né? Alguns países árabes, como a Arábia Saudita, Tanzânia, até os mormons nos Estados Unidos, o Iêmen, Sudão, Nepal, tem alguns países que isso não só é legal, como é até incentivado, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa parar, pensar, olhar, né? Ainda tem isso, não tinha só no passado, tem ainda hoje, né? Então, só esse complemento. Questões históricas. A gente vê que Paulo, né, ele encerra o capítulo 6, falando, né, no versículo 16, ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz um corpo com ela, que serão dois, uma só carne, mas o que junta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí no 18 ele fala, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Pegar aqui esse gancho que o irmão Linneu deu aí, lá da criação, que Paulo relata aqui, para cada um ter sua mulher, ou cada um ter sua mulher, cada um ter sua mulher e cada uma ter o seu marido, por causa da prostituição. Porque a prostituição só entrou no mundo devido ao pecado. Mas não ficou na prostituição. O pecado avançou de uma maneira que a gente vê agora uma união entre sexo da mesma natureza. Homem com homem, mulher com mulher. O negócio avançou de um jeito, mas também, para o cristão, isso não é nenhuma novidade para quem tem exercício na palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 1, só para a gente, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Até aí, irmãos. Só para dar o contexto. Então a gente vê que quando Paulo fala por causa da prostituição,
Paulo está, na verdade, eles podiam estar aqui também sem entender o que fazer. Eles recém-convertidos, uma assembleia nova. Como é que a gente vai lidar no casamento? Será que é proibido eu tocar na minha mulher? Será que eu posso ter alguma relação quantas vezes por mês? Eles podiam estar com dúvida. Escreveram para Paulo, para saber. Paulo vai discorrer aqui, a gente vai ver. Eles podiam estar com essa dúvida. Que a gente vai ver também, tem uma outra pergunta no capítulo 8, ele abre também, Paulo respondendo uma outra questão. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ciência incha, mas o amor edifica. Então, no capítulo 8, Paulo vai responder uma outra pergunta. Então, essa carta que eles enviaram para Paulo é uns questionamentos que eles podiam estar com alguma dúvida. E isso também nos faz pensar também que Paulo vinha exortando eles até o capítulo 6. Foi diversas exortações a respeito do pecado. Já havia membros da igreja pecando nessa parte de fornicação com a mulher do próprio pai. Então, aqui Paulo vai entrar na questão da santidade no matrimônio. Aqui ele está dirigindo a santidade na Assembleia, a santidade individual no capítulo 6, e no capítulo 7 ele vai estar falando da santidade do andar no casamento. Então, Paulo já começa respondendo, como o irmão bem disse, que cada um tem a sua mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. E a gente vê essa questão da prostituição, Paulo está protegendo eles, na verdade. Está dando o modo como o Senhor determinou para se seguir num casamento. Então, Paulo está mostrando, e depois no versículo 4, ele ainda vai mostrar que um não domina o outro. A mulher, no versículo 4, fala, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então, ele vai mostrar que não existe uma liderança nessas questões aqui, pontual do corpo. O homem não é mais que a mulher, e nem a mulher é mais que o homem. E a gente sabe, conhece que, às vezes, o homem, por pegar aquela figura de seu cabeça da família, essas coisas, então, às vezes, ultrapassa um pouquinho o limite do bom senso, né? Até aí, irmãos. Até o versículo 9, ele vai tratar do casamento normal, de uma união normal. O marido e a mulher casados, e fica bem claro isso, né? Que o domínio do corpo é o outro que tem domínio sobre o corpo da outra pessoa e vice-versa. O homem não tem o domínio sobre os dois. Eu faço o que eu quero e minha mulher tem que fazer o que eu quero também. Não é assim. Porém, ele deve entender que ambos têm essa necessidade, então estão juntos, por isso eles têm isso, é lícito o que eles fazem, não existe o leito do matrimônio é sem mácula, não existe pecado no que se faz. Porém, não pode haver o que ele chama de defraudar aqui, que é você se negar ao seu parceiro, ao seu marido, a mulher negar ao marido, ou o marido negar à mulher. Porque se você abre aí uma porta para que Satanás haja, porque se você se uniu em casamento por causa, como diz aqui claramente, né, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, ou por causa da fornicação, se case, então você está casado e então essas coisas têm que ser feitas entendendo o que está sendo feito. Se eu quiser fazer o que ele está falando aqui de defraudar um ao outro, só tem uma exceção que ele abre aqui, para a oração, quando vão orar. E mesmo assim, ele deixa bem claro que é por um tempo.
para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. É o versículo 5 que está falando isso. Essa incontinência, se você priva o seu parceiro ou a sua parceira e vice-versa, né? Se você priva o outro disso, você expõe ele a estar vivendo em lascívia. Ou, outra vez, o problema, você está casada, mas o problema está aí ainda, porque você está negando para ela o que é normal de acontecer. Nós vemos um casamento normal, existe necessidade, muitas vezes a gente ouve pessoas falando, olha, você faz a sua parte, eu faço a minha, 50%, 50%. Na realidade, é 100% dos dois lados. O casamento é um comprometimento mútuo entre duas pessoas de viverem para sempre, em qualquer situação. Em qualquer situação. Todo casamento, isso é uma coisa que Deus tem preservado. Todo casamento que você ouve a pessoa casando, os votos do casamento são sempre nesse sentido. Na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, até que a morte nos separe. Entre os irmãos, é muito comum nos Estados Unidos eu ver, eles quando casam falam até que a morte nos separe ou que o Senhor volte. Porque o cristão tem essa esperança, né? Ele não precisa nem morrer, poder o Senhor voltar antes e levar ele no arrebatamento. Mas essa união é uma união para sempre. Quem divide é o homem. A vontade do homem é que entra com esses problemas de eu não consigo viver com ela, ou ela reclamando dele que ele faz isso, faz aquilo, e cada um tem as suas discussões, suas briguinhas e seus negócios. Lógico, o casamento vai ter muitos ajustes a serem feitos, não resta dúvida. Mas tem que haver o comprometimento de 100% de ambas as partes. Eu tenho que dar 100% de mim e ela tem que dar 100% dela para que a coisa funcione. E isso no Senhor. Em oração, às vezes tem que parar os dois para orar juntos e depois se unir outra vez e continuar. Mas há necessidade disso. Porque Satanás está procurando sempre fazer te cair em alguma coisa. E a incontinência, ou seja, essa incontinência que eu acho que ele fala é como abstinência, você começar a se abster de ter o sexo. Você está provocando, abrindo uma porta para a sua companheira também tropeçar. E o contrário também existe. Né? A mulher fala, não, brigou e daí se nega totalmente a ter qualquer relacionamento. Não conversa mais, não deixa dormir no mesmo quarto, aquelas coisas. Isso daí é pedir para ter confusão. E quando tem, daí quer te separar, porque não tem compatibilidade, não consigo viver junto. Não aprendeu ainda o que é ser cristão. Porque o cristão, a primeira coisa que ele tem que aprender é que ele não faz a sua própria vontade. Ele tem que aprender que a vontade própria tem que ficar no lugar certo dela, que é na cruz. Porque o velho homem com suas paixões e vontades e desejos, ele está na cruz. Agora nós estamos vivendo uma outra coisa. Que estamos na carne ainda, mas estando casados, não há nenhum pecado e devemos procurar estar fazendo a coisa para a honra e glória do Senhor. Por que nós temos essa necessidade de fazer isso? Por que Deus deixou para o homem um comprometimento desse tão sério, muitas vezes difícil de ver casais que duram anos, casados 30, 40 anos, mas se nós abrirmos em Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres,
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão os dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O propósito está aí. Nós, no casamento, somos uma figura de Cristo e a igreja. Qual exemplo você está, que figura você está mostrando para o mundo? De que você não consegue viver com sua esposa? Cristo é assim? Não consegue viver com a igreja, então vai se separar dela? Não. Nós estávamos estudando agora há pouco as 7 cartas das igrejas em Apocalipse, e a primeira igreja, em Éfeso, é caracterizada porque a reprovação que o Senhor tem é de que ela deixou o primeiro amor. É uma figura das igrejas, é uma história, né, da igreja aqui na Terra. E Éfeso é a primeira delas. Está tudo bem com ela, só tem uma coisa que o Senhor tinha contra. Ela tinha deixado o primeiro amor. Quando vai na última carta, que é a Odisseia, o Senhor está do lado de fora batendo, e eles, o que começaram deixando o primeiro amor, agora deixaram Cristo para fora. E ele está do lado de fora batendo. Mas o que ele fala lá é muito interessante. Ele fala, se alguém ouvir, e eu entrarei e cearei com ele, e ele fala que ama. Versículo 19 do capítulo 3 de Apocalipse fala, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, o propósito de Deus com o casamento era prefigurar Cristo e a igreja. E se nós compreendermos isso, o casamento toma uma outra figura para nós. Porque, além da responsabilidade de homem e mulher casados cumprindo o voto que uma vez fez, ele também está tipificando grande mistério de Deus, Cristo e a igreja. Olha que responsabilidade nossa. Se, como cristãos, nós pensamos que o divórcio é uma coisa que se pode pensar e cogitar, e que o divórcio é uma solução para problemas que nos parecem insolúveis, é porque nós não conhecemos Deus. Não se conhece Deus quando se pensa assim. Não é possível conhecer Deus. Ou não leu a Bíblia, porque não é possível ler a Bíblia. Pode falar das circunstâncias, pode vir com as circunstâncias e falar, mas você não sabe o que é viver com a dificuldade, que a pessoa é briguenta, é não sei o quê. Isso é circunstancial. A verdade é que você casou, se uniu com ela e pode falar o que quiser, as circunstâncias não vão alterar aquilo que foi feito no dia do casamento. O comprometimento de duas pessoas, moral, de estar representando aquilo que era a igreja. Muitos podem falar assim, mas eu me casei quando eu não sabia nada disso. Eu não era nem cristão. Tudo bem. Mas eu vou contar uma história para vocês. Minha esposa é americana e houve um período em que nós mudamos para lá. Eu tirei o Green Card. O Green Card é o cartão que permite que um estrangeiro viva nos Estados Unidos e trabalhe nos Estados Unidos. E você precisa entrar com toda a documentação. Demorou todo o trâmite. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, que a embaixada americana era no Rio de Janeiro. O consulado não serve, tem que ser a embaixada. Então, tinha em Brasília e no Rio. Tive que ir para o Rio fazer isso. Tive entrevista com o próprio embaixador e tinha que provar um monte de coisas para ele conseguir o meu green card. Aí, quando me entregaram, falaram para mim o seguinte, olha, esse green card você pode morar nos Estados Unidos, se você se ausentar do país, você não pode ficar mais do que 11 meses fora.
11 meses e 29 dias. Você tem que voltar antes, senão você perde esse cartão. O que eu entendi foi que, então, eu podia ter esse green card, ir lá, trabalhar lá. Eu fiquei 6 meses lá, melhorou a situação no país. Foi na época do Collor, que congelaram tudo, e eu não tinha o que fazer aqui. Não tinha trabalho e tinha família para cuidar. Fui para lá. Quando eu voltei, eu mantive o cartão, o green card. E eu ia para lá. Quando estava para completar um ano, eu pegava a família, ia para lá e ficava lá umas 2, 3 semanas e voltava para o Brasil. Eu fiz isso umas 4 vezes, durante uns 4 anos, portanto. No 4º ano, quando eu cheguei lá, o oficial da alfândega, que é a polícia alfandegária, pegou meu green card e falou assim, mas escuta, você vive aqui nos Estados Unidos ou vive no Brasil? Eu falei, não, eu sou médico, trabalho no Brasil, mas eu, antes de completar o ano, eu venho para cá porque eu não posso, para não perder esse green card. Eu falei assim, mas não é assim. Você tem um cartão dizendo que você é um estrangeiro vivendo nos Estados Unidos, mas você não está vivendo nos Estados Unidos, você está vivendo no Brasil. Eu sei, ela falou para mim, eu sei que eu posso pegar esse cartão de você, você vai com o advogado e consegue ele de novo, mas isso que você está fazendo está errado. Eu falei a seguinte coisa para ela, desculpa, eu pensei, eu não sabia isso. A resposta dela, para mim hoje, até hoje, é o que eu entendo das coisas de Deus. Ela falou assim, desconhecer a lei não te desobriga de cumprir a lei. Desconhecer o que Deus quer não te desobriga de fazer o que Deus quer que seja feito. Porque está escrito, você não leu, mas está escrito. Então, o fato de eu saber ou não saber se o casamento era ou não figura de Cristo, quando eu me casei, eu me comprometi com isso. E agora eu tenho isso para fazer. Muitos podem falar, mas isso é muito ruim, porque, pera um pouco. Escuta, e se fosse um negócio, o casamento, o homem consegue reverter. E se é uma coisa irreversível, como é que você vai fazer? Se você sem querer mata uma pessoa, como é que você vai reverter isso? Mas eu não sabia. E daí? Mas o cara está morto agora. Como é que você vai fazer isso? Assuma a responsabilidade dos seus atos. Arrume um jeito de aceitar isso daí. Vai diante de Deus e Ele vai te dar o caminho. Mas não me venha com a desculpa de que existe incompatibilidade de gêneros, porque isso é a vontade do homem querendo ser feita. E quando a vontade do homem quer ser feita, ela tem um nome na Bíblia para isso aí. Pecado. Pecado. E se você se separa de uma mulher por alguma razão que é impossível viver com ela, a palavra é clara a esse respeito também, que é o que Paulo vai tratar agora nas próximas linhas aí. São os casamentos problemáticos. Existem casamentos problemáticos? Lógico que existem. Porém, Deus tem a solução para eles. Ele vai falar de um casal que eram incrédulos quando se converteram. Um se converte, o outro não. Os dois se convertem. Mas também tem outros casos que aqueles que, antes de se converterem, de crerem em Jesus, como ter ouvido o Evangelho, eles tinham mais de uma mulher, eles tinham a poligamia. E ele se salva. O que ele vai fazer? Vai largar uma e ficar com a outra? Não, ele tem que manter aquilo que ele fez. Está errado, mas ele tem que manter. Só que ele perde toda a possibilidade de ter qualquer função administrativa na Assembleia. Ele é como que um sacerdote manco. Vocês sabem que um sacerdote que tivesse um osso quebrado ou tivesse um defeito físico, ele não podia servir no santuário. Então, muitas vezes, isso pode ocorrer, que é o que nós lemos aqui nos versículos seguintes. Mas, para encurtar a coisa, o matrimônio é muito mais do que apenas um homem se juntar a uma mulher para ter filho. É muito mais. Paulo fala, grande é esse mistério. Mas eu não estou falando do homem e da mulher, estou falando de Cristo e a igreja. Porque isso que o homem e a mulher faz é uma figura daquilo que eu quero mostrar para o mundo, Cristo e a igreja. Olha a responsabilidade nossa no casamento. Como nós devemos tratar a nossa esposa e como a esposa deve se reverenciar seu marido e ambos juntos trabalharem para que a coisa, 100% de cada um, para que a coisa seja um bom exemplo para o mundo do que é um casamento. Cristo e a igreja. Então, todas as outras coisas caem por terra, todas as outras argumentações
circunstanciais ou não, perdem todo o sentido, se a gente entender que a vontade de Deus para nós é essa. Até aí, falei muito. Aqui nos versículos de 6 a 9, Paulo vai fazer um pequeno esclarecimento, né, dele. Eu vou até ler para avivar aqui aquilo que a gente já leu. Digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aqui nesses versículos, ele está esclarecendo que ele não está ordenando aos santos aqui que se casem, né? Mas ele está aconselhando, né? Se vocês não podem se conter, para não cometer o pecado da prostituição, então é melhor que se casem, né? E eles têm essa liberdade de fazer isso, né? Mas Paulo diz, olha, eu sei que vocês têm a liberdade de fazer, né? Mas seria melhor se fizesse como eu, né? Que não se casassem, ou não tivessem isso. Por quê? Né? Porque quando você se casa também, a gente pode dizer assim, né? As pessoas, elas vão continuar servindo ao Senhor, né? Mas agora elas têm um outro tipo de responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade com a família, ela tem uma responsabilidade com os filhos, se tiverem filhos, né? Então, o tempo para servir o Senhor, ele vai se reduzir, né? Então, nisso, Paulo tenta aplicar, e muitas vezes, como o próprio Irineu falou no início desse texto, né, que a gente está falando, Paulo é criticado até hoje, né, por essa situação, né, ele é criticado, não pelos cristãos, né, pelos salvos, mas pelas religiões por aí, pelo mundo, né, que Paulo é isso, Paulo é aquilo. Por quê? Porque ele toca em assuntos que são, assim, muito delicados, são importantes, né? Como o Irineu falou, o casamento é uma instituição como somos a igreja, somos a noiva de Cristo, né? Imagina essa situação, se tivesse nessa união algum problema, comprometimentos, outras coisas, né? O que nós estaríamos mostrando ao mundo, né? Então, Paulo aqui, ele tenta colocar que ele não é nem contra o casamento e ele nem ordena, não há nenhum mandamento para o casamento, né? Ele só está colocando aqui que é importante que se você não consegue se conter e precisa disso, então case-se, né? E como o Leão falou, uma vez casado, né, cumpra as escrituras. Se você não cumprir as escrituras, aquele casamento ele vai ser rodeado de problemas, você vai criar uma série de situações e vai também fazer uma coisa muito ruim, prejudicar o testemunho, né, que ele é uma coisa que deve ser mantida. Então, por que tem isso nas escrituras? Para que nós sigamos tal qual foi descrito, né? Então, nós temos a liberdade. Como o Leão falou, você tem a liberdade, mas você também precisa conhecer essa liberdade. Precisa entender, precisa buscar, né? Precisa ler. Hoje, no mundo, com certeza, a maioria das pessoas é capaz de não ter lido, né, nada sobre isso, como é efetivamente, né? Conhece, assim, do falar, ou conhece do dia a dia, né, das outras pessoas. E quando foi instituído essa questão do divórcio, ficou muito mais fácil. Hoje você se divorcia da noite para o dia, né, por qualquer contendazinha, você vai lá e faz. Mas não é isso que a gente lê aqui, né? Então,
tem todo o cuidado, tem as razões para a separação, e elas têm que estar de acordo com o que está nas Escrituras, a gente vai ver isso logo em seguida, né? Mas é preciso observar todos esses detalhes, né? Então, servir ao Senhor é mais difícil quando você tem uma distração, né? E é isso que ele coloca aqui. Então, ele não quis fazer isso, por quê? Porque ele se dedicou 100% ao Senhor. A partir do momento que ele entendeu, que ele foi trazido ao Senhor, ele se dedicou a sua vida ao Senhor, né? E disse que essas pequenas coisas, o Senhor está para vir. E isso há 2000 anos ele disse isso, né? Não disse hoje, mas vale para hoje. Hoje está muito mais perto do que estava. Então, há 2000 anos ele já disse isso aqui, que o Senhor já está às portas, né? Então, esses pequenos detalhes, esses pequenos desejos, esses pequenos prazeres, é preciso ser visto a essa luz, né? Dessa proximidade e dessa necessidade que eu tenho, alguns irmãos têm, com certeza a maioria tem, de servir ao Senhor de alguma maneira dentro daquilo que foi dado como dom, né? Pegar do seu dia a dia e se dedicar mais ao Senhor, né? Se você tiver uma família, vai ser mais difícil, porque você tem que se dedicar à esposa, tem que se dedicar a filhos, a emprego, você tem que buscar recursos no mundo, né, para atender às necessidades. Então, é nesse aspecto que Paulo fala sobre o casamento. Ele vai, em versículos mais à frente, ele vai detalhar mais sobre isso, né? Tá, até aí. Vamos ler Mateus 19, Mateus capítulo 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu já havia citado isso quando eu li Gênesis, mas agora foi lido o versículo, né? Versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. 7. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, ou do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhes seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Interessante, porque isso quem está falando é o Senhor Jesus. Podem falar de Paulo, que ele era um velhão, um solteirão, um recalcado, que não gostava de mulher, mas o que o Senhor Jesus falou aqui, o que eles podem dizer do Senhor Jesus? E ele deixou bem claro aqui, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então não é a questão se eu posso me divorciar, a questão é a seguinte: você vai casar de novo, você vai cometer adultério. E quem casar com a repudiada também vai cometer adultério. Então existe na palavra de Deus 3 situações em que o homem pode licitamente separar da mulher, legalmente fazer isso, sem estar ferindo os princípios de Deus.
Se um dos dois morrer, está desobrigado do casamento. Isso ele fala em Romanos, quando ele usa o exemplo do casamento, do homem estar querendo mostrar que a lei, né, a gente está desobrigado da lei, porque quando a gente morreu para a lei, então ele usa a figura do casamento, e fala, quando um morre, você está desobrigado daquela aliança que tinha, então você pode casar de novo. Então seria, quando um dos dois morre, o outro pode estar livre para casar de novo, se quiser. Não comete adultério. Segundo, se um dos dois cometer adultério, o outro pode sim se separar e casar de novo. Porém, há que cometeu adultério? Não. A palavra de Deus diz isso. Porém, mesmo nessa situação, o que Deus tem em mente é de que haja graça e perdão. Se há cometimento de adultério e a parte envolvida, o que caiu, reconheceu que errou, confessou o pecado, foi disciplinado e tudo mais, o mais indicado que a palavra de Deus nos mostra é que ele perdoe e continue juntos. Isso que a palavra diz. Porque eu vou dizer para vocês que o Senhor Jesus fala que é muito importante. Ele fala, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres. Essa frase aqui tem muita coisa para você entender aqui. É a dureza do coração do homem que cria essas situações. Não é Deus que cria essas situações. É a dureza do coração. Eu vou dizer por quê. Se um homem lê aqui, então quer dizer que eu posso repudiar por causa da prostituição, o que ele faz? Ele maquina no seu pensamento. Eu vou expor minha esposa ao adultério, e a hora que ela adulterar, eu me livro dela, eu posso casar de novo. Então ele se abstém. Por isso que Paulo estava falando, o seu corpo não é você que controla, o dela não é ela que controla, mas eu controlo o corpo de cada um. E o casamento, então, funciona assim. O meu desejo é para ela e o dela para mim. Se eu nego, ou seja, defraudo ela e nego, falo, não vou ter relação com ela, eu exponho ela ao adultério. E eu posso usar isso para, com a intenção do coração, forçar um adultério para eu ficar com a pessoa. Você pode esconder isso do homem e fazer isso no seu coração, mas tem um que sonda os corações. Então, fica muito sério isso. Por causa da dureza no nosso coração, é que essas coisas ocorreram. Que veio carta de adultério, de repudiar, que divórcio. Mas o divórcio nunca foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus. Nós vimos claramente aqui. Por causa da dureza dos vossos corações. Por causa disso. E nós queremos testar Deus? Falar, vamos ver até onde Deus sabe mesmo o que eu estou fazendo? Não. Fique sabendo que no mais fundo dos mares que você fizer qualquer coisa, no mais alto dos penhascos que você fizer, lá Ele está te vendo. De onde você vai se esconder de Deus para fazer uma coisa assim? Então, o homem pode chegar muito a isso. E não digo só o homem, a mulher pode fazer isso também. Porém, essas duas coisas. A terceira coisa que eu falei, né, de 3 coisas que justificariam, é quando os dois incrédulos se casam, um se converte e o outro não. E o outro não se nega a habitar com o crente. Ele está desobrigado. Se ele abandona, você pode casar de novo. É a única situação. As únicas 3 coisas na palavra de Deus que justifica uma separação em casamento. E mesmo assim, quando é por adultério, se houver graça e misericórdia por parte do outro, reconcilia e fique junto, porque essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, não são leis que eu estou colocando aqui para vocês, não são princípios que eu tirei do meu cachola aqui, está escrito aqui. Eu li claramente aqui as coisas e claramente nós podemos ver. Muitos podem falar, mas hoje a lei permite até que exista um relacionamento estável e que é considerado um casamento. Para que eu preciso casar no papel? Eu não sei por que não querer casar no papel, porque se vai viver junto, o comprometimento é a mesma coisa. Agora, perante os homens, eu pergunto para vocês,
Você vai comprar um terreno. Para que botar no papel? Por quê? Por que eu vou botar no papel que eu vou comprar um terreno? Porque se eu não puser, eu não sou dono. Só por causa disso. Se eu não puser no papel, o outro lado falar, não, acabou. Eu dei o dinheiro e nunca mais vou ver. Existe contrato social nas coisas. Nós estamos debaixo de um sistema que tem que ter essas coisas. Por que você assina recibo? Para garantir que você recebeu, o outro ter garantido que você pagou. Então, o casamento deve ser no papel, sim. Vai lá no cartório, registra e tudo mais. Eu já comentei isso na semana passada e volto a comentar. Essas situações que o homem cria, eles acabam criando situações que eles mesmos não sabem como resolver depois. Como criaram agora com esse negócio da união estável. A pessoa é casada, o Brasil não permite a bigamia ou a poligamia, e esse casado se namora de uma menina lá, vai lá, começa a viver com ela e registra em cartório uma união estável. Ele é um polígamo, mas pela lei ele não é. A lei não consegue pegar de um lado nem de outro, porque ele está casado com uma outra legalmente, e também legalmente ele está vivendo com uma outra. E a poligamia, como é que faz? Os advogados não sabem como resolver isso aí. Então, não me venha com circunstâncias, não me venha com coisas assim, não dá para viver, não sei o que e tal. Tá, se está num ponto tão feio assim, vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios 7, nós estamos lendo. Versículo 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, como ele tinha mandado antes, ele falou que era como apóstolo, ele estava aconselhando eles a casarem por causa da fornicação. Mas aqui ele está falando que é o Senhor que manda isso. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O que significa isso? Que não há na palavra de Deus nenhuma base para incompatibilidade de gênero ser causa de separação. Mas, se chegar um sistema, uma condição tão má que não dá para conviver junto, separe, então. Mas não pode casar. Se você está pensando que vai conseguir um divórcio legalmente com um advogado e separar e vai casar de novo, aí você vai estar desobedecendo a Deus. Já errou de separar, porque Deus falou que não é bom de separar. E você não vai poder casar de novo. Você vai ter que ficar solteiro o resto da vida. Você quer isso? Pensa bem. Então, todas as coisas que envolvem duas pessoas, que agora não são mais dois, são uma só carne, tem um peso de responsabilidade que nós temos que assumir, gente. Nós não somos mais crianças. Nós temos que assumir o que nós fazemos e resolver os nossos problemas do modo como Deus quer que seja resolvido, pela sua palavra. Agora, se nós quisermos ter outra solução melhor, podemos talvez ensinar a Deus o que ele deve fazer, né? Ou se não for suficiente, criar nova lei. Vamos fazer, então, uma nova Bíblia. Não é por aí que nós fazemos as coisas do Senhor. Isso é o que o mundo cristianizado está fazendo hoje. Mudando a verdade de Deus, negando, achando, fazendo mecanismos para negar uma verdade que está nas Escrituras, com várias desculpas, né? Que são todas circunstanciais. Paulo mandava cobrir a cabeça porque isso era um sinal de prostituição. Paulo falou que a mulher não fala na igreja porque ele tinha bronca de mulher. Não pode separar porque Paulo... Olha, isso é circunstancial. O que a palavra de Deus fala está bem claro. Basta olhar e ler. Então, fica aí... Lê bem esses versículos de novo, todo mundo deve ler, todo homem casado e mulher casada, leiam juntos isso aqui e entendam o que é estar casado. É uma bênção. Muitos falam as piadas sobre casamento, sogra, esposa e tal, corre solto por aí, mas na realidade o casamento é uma bênção de Deus. Porque tão logo Deus criou, foi a primeira coisa que ele instituiu, foi o casamento.
Não existia nada, não existia Caim, não existia Abel, não existia nada. Era só Adão e Eva no paraíso. Deus falou, o homem e a mulher vão ficar uma só carne. Não tinha ainda filhos para falar deixar. Adão não deixou seu pai, Eva não deixou seu pai e sua mãe para casar. Mas eles eram um só. Eles eram um só. Então, isso é uma instituição divina. Isso é uma instituição que Deus colocou na criação. É muito sério. A terceira suposição, ou a terceira condição de separação, está no versículo, a partir do versículo 12, que ele fala de casamentos problemáticos, né? Que seria aqui um casal já casados, né? Que se converte e um deles é descrente, não se converte. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, versículo 15. Se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, aqui seria uma concessão no caso disso. Isso não quer de modo nenhum dizer que um cristão salvo, que vai atrás de uma companheira incrédula e se casa com ela, encaixa nisso aqui. Não encaixa. Isso daí é quando já estão casados e ambos eram incrédulos quando casaram-se e um deles se converte. Porque o cristão sair para casar com um incrédulo, isso chama outra coisa, é desobediência. É julgo desigual. Tá? É se juntar a alguém em julgo desigual. O julgo era aquele pedaço de madeira que põe em cima do boi, para os dois andarem juntos, arando, é fazer associação de duas pessoas fazendo a mesma coisa. Por que o julgo desigual era combatido? Por que ele fala, Paulo fala do julgo desigual? Não vos colocais debaixo do julgo desigual. Porque quem antigamente trabalhava com terra, o arado era puxado com gado, né? Era gado, ou cavalo ou boi. Nunca você ia ver um boi do lado de um cavalo juntados por fugiu a palavra, o jugo, botar um jugo, a canga que eles chamam em cima, juntando os dois para eles trabalharem, nunca funcionava. Por quê? O boi tem muita potência e força, mas é lento. O cavalo tem velocidade, mas ele não é tão potente que nem o boi. Então, o cavalo ia querer correr e o boi ia querer puxar com força, mas os dois não iam fazer o trabalho, porque não ia andar em linha reta. Isso é o julgo desigual. Se os dois não pensam a mesma coisa, não têm a mesma fé, como vão andar juntos? Então, antes de casar com alguém que é incrédulo, ou um professo, muito cuidado, porque você, pelo resto da vida, vai ficar com ele. Não é que esse versículo aplica, não, mas ela é incrédula e quer se apartar agora. Eu casei, mas agora ela quer se apartar. Não, você casou, sabendo que ela era incrédula. Se vocês dois fossem incrédulos, aí é outra história, vocês não sabiam. E um se converteu, a outra deixou, então separa. Mas, fora isso, você vai estar com um julgo desigual o resto da vida e vai ser um peso. Um peso que você vai ter que sofrer o resto da vida, porque você assumiu isso daí. Isso é uma palavra de aviso, né, para aqueles que pensam que, mas a pessoa crê em Deus. Uma vez, uma pessoa falou para mim, ela é cristã, né, e começou a sair com um rapaz que não era cristão. Eu falei, mas escuta, você é cristã, como é que ele crê? Ele crê em Deus. Olha, isso não me satisfaz, porque Satanás também crê em Deus. E treme. Porque em Tiago fala, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. O diabo também crê e treme. Então não é a questão de falar, você crê em Deus? Então eu posso casar porque ele crê em Deus.
Não é ateu, eu estou falando cristão, não crê em Cristo. Se não é salvo, seria melhor não juntar. Porque para que lado seus filhos vão? Para o lado que ela quer ir ou para o lado que você quer ir? Como você vai instruir esse filho no Senhor? Não tem jeito. Então, é muito sério. Comprometimento para o resto da vida e é muito sério. Outra vez eu paro por aqui. Seria perigoso o casal depositar confiança em coisas como carinho, afeto, palavras de amor, reconhecendo nisso como sucesso para uma vida feliz? Olha, carinho, afeto e palavras de amor são importantes no casamento, mas não são a base da felicidade do casamento. Porque isso o incrédulo também faz. Certo? Um ateu faz isso. Ele tem carinho, tem afeto. Pô, eu não estou falando, são coisas naturais. A nossa confiança deve ser colocada no Senhor somente. Por isso que a palavra fala, case no Senhor. O que é casar no Senhor? Debaixo do senhorio de Cristo. Debaixo do senhorio de Cristo. O que é totalmente diferente de falar, eu vou casar com uma pessoa que é muito boa, muito afetuosa, ela me trata tão bem. Não. É bom isso. Não estou dizendo que são coisas erradas. Mas a mulher com o marido devem ser no Senhor. Fora disso, a sua confiança não pode ser colocada em absolutamente nada. Muitos confiam em cavalos, outros confiam em carros. Eu confio no Senhor, diz um salmo, né? Que fala sobre isso daí. Mas nós temos que confiar em Deus. E fazer de tudo, estar sempre em comunhão com Ele, para saber qual é a vontade dEle e aprender a viver também como casados. Porque a convivência de casado é uma convivência de que vontades têm que ser quebradas, né? Eu tenho as minhas manias, ela tem as manias delas e essas manias não se batem. Então vai ter que dar um jeito de fazer isso aí. Tem que ter uma harmonia, tem que ceder dos dois lados. Não é só eu falar, não, ela tem que ceder em tudo porque eu sou cabeça. Isso não é uma cabeça nesse sentido, não. Você é a cabeça no sentido da responsabilidade, mas ambos têm que ceder. Tem que buscar um interesse do outro. É igual o que Paulo fala para nós vivemos na Assembleia, né? Cada um busca o interesse do outro, né? Considera os outros superiores a si mesmo. No casamento, um deve estar procurando o interesse do outro também, e satisfazer o outro, e assim se vive uma vida muito mais tranquila, e nós podemos viver uma vida para o Senhor também, muito mais cheia de fruto, né? Irmãos, tenho uma dúvida. Se antes de se converter, uma mulher repudiada se casar com uma outra pessoa, comete pecado? O que eu falo antes de converter e depois de converter é por causa do comprometimento, né? Agora, o ateu comete pecado, né? O homem é pecador. Então, sim, ela está fazendo uma coisa que, apesar de a lei autorizar fazer isso, perante Deus é um pecado. Deus não se apraz de ver as suas criaturas fazendo isso, entendeu? Mas quando se trata, por exemplo, de você falar, casaram, depois se converteram, depois de convertido, eu não posso querer disciplinar alguém por alguma coisa cometida antes disso. Desde que a coisa seja uma coisa normal, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem grotesco para ficar bem claro, né? É um assassino, ele matou uma pessoa quando era incrédulo e agora se converte. Ele vai ter que sofrer as consequências disso aí. Se converter não livra ele da cadeia, porque se estão procurando ele vai para a cadeia, pelo que ele fez, não porque ele é cristão que ele vai para a cadeia. Ou não vai para a cadeia o cristão que comete um pecado, que é, por exemplo, no caso do assassinato. Ele vai porque é contra as leis do país. Mas a lei do país, às vezes, nem sempre, ou quase nunca, ela está interessada em fazer o que é a vontade de Deus, né? Então,
um exemplo grotesco para o cristão, é permitido fazer o aborto? Lógico que não. A lei tem lá os seus casos em que até aceita isso. No caso de uma criança com uma deformidade que não tem o cérebro. Para que vai nascer uma coisa assim? Não, vai deixar crescer. Então, existem algumas aberturas da lei que falam, não, pode fazer o aborto. Mas o médico, porque ele sabe fazer, não autoriza. Ele está fazendo essas coisas sem ter um respaldo da lei. Nós nunca podemos pensar que só comete pecado o cristão quando erra. Não, o incrédulo também comete pecado. Então, se a pessoa faz isso, e se caso ela tá em pecado, não tenha dúvida. Se ela se converter, ela vai ter que acertar essa situação. Agora, como nós vimos aqui no caso da poligamia, a pessoa se converteu, mas tinha 2 esposas. Como é que vai fazer? Vai mandar uma embora? Não pode, ele tem que viver com essas 2. Aí é uma questão de que ele vai ter que sustentar as 2, né? Se vai viver junto com as 2, não sei, mas ele vai ter que arrumar um jeito, entendeu? De resolver a situação. Mas não vai ser disciplinado porque tem 2 esposas. Porém, ele não pode ter uma administração, um cargo administrativo, né? Ele não pode ajudar na coleta, nas coisas da assembleia, as decisões. Ele tem que ficar de fora, né, no sentido de vai lá, parte o pão, dá graças, ora, tudo, mas não pode ministrar, não pode fazer essas coisas. Meu irmão Alan, essa concessão do versículo 6 seria com relação a não se relacionar intimamente para um período de oração, mas não como mandamento do Senhor, e sim um conselho de Paulo? É o 5, né? Digo, porém, isto... é o 5 e 6, né, na realidade. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Eu creio que essa permissão que ele está falando é que o versículo 5 está falando para, se não por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar, isso não é uma regra que todo mundo tem que fazer isso aí, separar para orar. Mas se houver esse exercício, é permitido fazer isso, separar por um momento para se aplicar a oração, mas já volta logo em seguida para não dar ocasião a Satanás. É assim que eu entendo esse versículo. Eu não creio que seja um mandamento apostólico de Paulo, isso aí. Ele está apenas dizendo, olha, isso é uma permissão, não é uma lei, uma coisa que você tem que fazer, necessariamente. O divórcio ocorreu antes da conversão. O repudiado agora é ateu e já constituiu família. O outro se converte. Pode o convertido casar novamente? Se o outro, sendo ateu, já está casado, você já não tem mais o que fazer, né? Não existe reconciliação aí, que aí nem caminho de reconciliação não existe. Mesmo que esse ateu venha se converter, não tem reconciliação, já está casado com outra, né? Então, eu acho que nesse caso estaria livre para casar. Como Deus disse para Eva, teu desejo será para seu marido, e ele te dominará, ou o amor e a misericórdia que vale mais hoje em dia? Essa palavra dominará não é o sentido que nós entendemos de domínio, no sentido que o homem é o dominador e ela tem que ficar debaixo dos pés dele, com um chicote, ele vai dominar ela, não é isso. É no sentido dele ser o cabeça, né? Fica bem entendido isso. Em tudo, numa união entre homem e mulher, tem que haver sempre o amor, a misericórdia e a graça. Sem essas 3 coisas, e o Senhor no meio, lógico, né? Mas sem essas 3 coisas, fica muito difícil realmente, né? O que a gente vê na palavra é que, e Paulo fala, em Efésios fica bem claro isso, ele fala para o homem, marido, amai vossas mulheres. Aparentemente,
é requerido do homem aquilo que ele mais falha, né? Porque o amor à esposa deve ser, o homem é mandado a fazer isso. Ele está ordenando. Amar é imperativo, não é opção amar a esposa. É mandativo fazer isso. E a mulher ser submissa ao seu marido. Essa submissão não é sentido de servir como uma escrava, né? É aí que eu acho que a maioria dos casamentos entra em parafuso. Quando o homem quer exercer a sua autoridade como o dono do pedaço e a mulher não quer se submeter ao marido, achando que ele é muito mandão e ela não pode se submeter tanto a ele, ela tem que ter o espacinho dela. Essa frase, inclusive, é muito usada, né? Eu quero o meu espaço. Né? O espaço para quê? Para pecar? Se for esse, presta bem atenção porque você preenche esse espaço. Nós não temos esse espaço. O espaço é um só corpo. Eu não posso dizer para um corpo, olha, braço, me dê um tempinho, dá um espaço aqui, vai ficar lá naquele quarto enquanto eu fico aqui. Não tem jeito, é um corpo. É uma prática comum que a gente está vendo hoje em dia. As pessoas falam assim, vamos dar um tempo no nosso casamento. Vai cada um, você vai para a casa da sua mãe, eu vou para a casa da minha mãe, ou você vai para um hotel, eu vou para um hotel, a gente vai ficar um tempo sem ver um outro para ver se desperta outra vez o desejo. Está tudo errado. Isso é exatamente o que Paulo estava falando para não fazer. Defraudar. Você está expondo. Eu vou dar um tempo. Vai já dar um tempo para quê? Para ela cometer adultério? Ou você cometer um adultério? Então, não existe esse tipo de posição, esse tipo de coisa. O mundo tem isso hoje, ensinando isso. Vou fazer um afastamento sabático, eu vou ficar 7 dias sem ver um outro, tal, para resolver nossos problemas. Isso vai criar mais problema ainda. Então, muito cuidado com o que o mundo ensina hoje a respeito de casamento, né? Eles não têm nenhuma noção do que é casamento. Haja vista o que fazem do casamento, né? No meu caso, casamos no papel, nós separamos no papel e voltamos um ano depois sem papel. Também estou fornicando? Fornicação, né? Se já casou uma vez, separou e voltou a se unir, põe no papel de novo. Porque ainda bem que casou com a mesma, né? Entendeu? Isso é uma reconciliação, né? Eu vejo como uma reconciliação. Se há a vontade de servir o Senhor e fazer a vontade dele, na minha opinião, devem os dois ter o comprometimento no papel mesmo e voltar lá no cartório e falar, vamos assinar o papel de novo. Eu acho que essa é a minha opinião, né? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.